E aí eu lembro que eu peguei na mão da minha irmã e falei, eu tô de bolsinha, né? Aí ela só balançou a cabeça. Assim, era algo que a médica tinha falado da possibilidade também naquela primeira cirurgia, só que eu nunca tive contato com ninguém com bolsinha, não sabia como funcionava. Então, nesses dias de UTI, até eu ir para o quarto, eu ficava pensando: nossa, como que vai ser a minha vida daqui para frente? Será que um ostomizado socializa? Será que eu vou viver normalmente? Vou poder voltar a ir para a faculdade, trabalhar? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Câncer Direitos. Eu sou Natália Scalabrini, paciente oncológica. E hoje a gente está aqui para mais um vídeo da nossa série Você Não Está Sozinha, que está agora na segunda temporada. Aqui nessa série você vai encontrar testemunhos de outros pacientes que também passaram por câncer dos mais variados possíveis. Você vai conhecer como foi o diagnóstico, o tratamento e mais. Você vai entender que nunca nenhum paciente, inclusive eu e você que está aí assistindo, estivemos sozinhas. Aproveita aqui o testemunho da Bia para renovar o seu coração. Seja muito bem-vinda ao nosso canal, Bia. Oi, pessoal! É um prazer imenso estar aqui no canal da Nath para conversar com vocês. E espero que a minha história inspire as pessoas, inspire os pacientes, passe força de alguma forma para quem está no tratamento e também conscientize quem precisa ir ao médico, o pessoal se atente aos sinais que o corpo dá. Então é um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Bia, a honra é toda nossa. Compartilha com a gente agora como que foi a fase da descoberta, como que você recebeu esse diagnóstico de câncer. Bom, primeiramente, eu sou Bia Suzuki, eu tenho atualmente 29 anos, eu moro aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e nasci em Birigui, também interior, e criada em Clementina. Clementina foi a cidade onde eu recebi o diagnóstico. Tudo começou quando eu tinha 22 anos. Eu comecei a ter pequenos sangramentos ao evacuar só quando prendi o intestino e eu fazia força no banheiro. E na época eu estava morando aqui em São José do Rio Preto com a minha irmã e minha mãe lá em Clementina. Para vocês terem ideia assim, né, do tamanho tabu dessa questão intestinal, tudo desses sintomas, eu não compartilhava nada nem com a minha própria irmã. Só que aí um dia ela foi tirar o lixinho do banheiro e ela percebeu sangue no papel e chegou até a me perguntar se eu estava menstruada novamente. Eu neguei e foi aí que eu tomei coragem e contei para ela tudo o que estava acontecendo. Falei dos sangramentos e ela tomou a atitude de procurar uma tia minha que trabalhava num postinho de saúde para ela orientar de como conseguiria um encaminhamento para o proctologista. E a minha tia orientou, eu fui nessa consulta sozinha e até, nossa, foi um constrangimento total. Eu nunca tinha compartilhado detalhes com o médico de tudo que estava acontecendo comigo, ainda mais essa questão intestinal. Aí teve exame de toque. E com o exame de toque e os relatos que eu fiz a ele, ele fez o pedido de colonoscopia e receitou pomada e remédio. Só que eu falo que eu tomei uma atitude logo em seguida que é o motivo de eu falar tanto sobre o assunto hoje em dia, né, de conscientizar jovens como eu. Eu não compareci à colonoscopia, eu não segui as orientações dele, de pomada e remédio, e negligenciei totalmente a minha saúde. Na época, minha mãe tinha passado por uma cirurgia de hemorroida e eu comparei muito a situação dela com a minha, porque ela também relatava antes da cirurgia que tinha sangramentos. E então pensei, nossa, uma menina de 22 anos, imagina que eu vou ter algo grave.
Se for ter alguma coisa, vai ser hemorroida, igual a minha mãe, vou fazer cirurgia, vai ficar tudo bem, mas vai ser lá na frente. E eu ignorei essa situação. Nos anos seguintes, eu voltei a morar com a minha mãe, em Clementina, uma cidade de 7 mil habitantes, bem pequena. E quando eu tinha 24 anos, depois de bastante tempo aí, eu senti uma dor abdominal muito forte que me fez ir até o postinho de saúde e eu relatei para o clínico geral tudo o que vinha acontecendo. Nesse meio tempo também, todos os outros sintomas foram intensificando, dor, inchaço abdominal, sangramento passou a ser diário, perdi muito peso. Todos os sintomas, assim, quando a gente pesquisa sobre câncer coloretal, eu tive com o tempo. Aí o clínico geral, eu relatando tudo isso, ele fez um pedido de colonoscopia também, só que demorou 1 ano para ser realizado pelo SUS. Aí mais 1 ano de espera por esse exame, e foi através desse exame na biópsia, que eu fui diagnosticada com câncer coloretal aos 25 anos. E o primeiro sintoma foi lá atrás, com 22. Isso. 3 anos aqui para a gente. Realmente é um alerta, né? A sua história, Bia, eu acho, é muito esse resgate de atenção ao próprio corpo. E eu acabei de receber a Paulina aqui em um vídeo, e ela estava compartilhando com a gente que ela também, com 30 e poucos anos, sentia um nódulo na mama, mas pensava, não, eu não tenho nada, isso daqui são nódulos que vão sumir. E aí ela fala que ela ficou também 1 ano até ir efetivamente no médico para realmente fazer exames mais aprofundados e identificar, diagnosticar. Claro que ninguém procura um câncer, mas é muito importante a gente estar atento a isso. E o teu relato, o teu testemunho para a gente traz muito essa ideia da importância da gente ficar atento a tudo isso. Conta pra gente, Bia, compartilha como que foi seu tratamento. Depois do diagnóstico, tudo, graças a Deus, tudo foi correndo muito rápido, aconteceu bem rápido. Em 3 semanas eu já estava na primeira consulta com a oncologista no Hospital de Câncer em Jales, e lá ela pediu uma série de exames até concluir tamanho, localização, para definir qual seria o protocolo de tratamento. Não precisei de quimioterapia e radioterapia antes, foi cirúrgico, e por mais que o meu câncer fosse estágio inicial, o tumor estava grande, estava obstruindo o intestino, e devido a isso, até a data da cirurgia, eu passei 1 mês e meio em dieta 100% líquida, sem resíduo, para evitar que eu sangrasse muito, para não judiar tanto, assim, até a cirurgia. E aí a cirurgia realmente foi como planejado, foi como a minha médica havia explicado, foi por vídeo. Ela falou que dependesse lá da hora seria aberto, só que eu acordei na sala de recuperação só com os pontinhos na barriga. E aí, um dia antes de eu ter alta dessa cirurgia por vídeo, eu comecei a sentir umas pontadas estranhas na barriga, era uma pontada que vinha forte, passava. E até que foi ter a troca de turno, né, dos enfermeiros, e a enfermeira veio, eu relatei essa dorzinha, e ela olhou no dreno da barriga, e estava saindo fezes. Aí ela já ligou para todos os médicos, o pessoal do centro cirúrgico já foi para o quarto me pegar, e eu fui para uma nova cirurgia. Como o tumor estava obstruindo o intestino e acontecia acúmulo de fezes, o intestino ele laceou. Então, no momento que fez a cirurgia, tirou o tumor e conectou, né, as duas partes, os grampos não aguentaram segurar e acabou rompendo, o que eu acabei tendo uma infecção generalizada, eu passei por uma nova cirurgia e eu acordei com a bolsa de colostomia. Eu lembro que eu acordei na UTI dessa cirurgia, e quando a minha irmã veio no quarto me ver, eu percebi que as enfermeiras olhavam para algo mais para baixo do corte da barriga. E como eu estava com muita dor, né, na cama, eu não conseguia olhar direito o que era. E aí eu lembro que eu peguei na mão da minha irmã e falei, eu tô de bolsinha, né? Aí ela só balançou a cabeça.
assim, era algo que a médica tinha falado da possibilidade também naquela primeira cirurgia, só que eu nunca tive contato com ninguém com bolsinha, não sabia como funcionava. Então, nesses dias de UTI, até eu ir para o quarto, eu ficava pensando, nossa, como que vai ser a minha vida daqui para frente? Será que um ostomizado socializa? Será que eu vou viver normalmente? Vou poder voltar a ir para a faculdade, trabalhar? Mas a partir do momento que eu fui para o quarto até a alta, eu defini assim que eu iria aprender o máximo possível com os enfermeiros sobre os cuidados com a bolsa, porque eu não queria depender da minha mãe, que já tinha uma idade avançada, para ela fazer a troca por mim, né? Então eu queria ser independente. Então até a alta eu fui observando, olhando, e só com aquelas dicas eu fui para casa. Só que aí com o dia a dia mesmo eu fui aprendendo, entrei em contato com estomaterapeutas, que são enfermeiras especializadas nessa área, e eu me permiti também buscar ajuda com pessoas ostomizadas para conseguir dicas, para ter mais confiança de socializar, voltar a ter uma vida normal. E depois dessa cirurgia, primeira com segunda cirurgia, veio o oncologista propôs fazer quimioterapia para prevenção. Ele falou que teria 5% de melhora no meu caso e ficou a meu critério decidir fazer ou não a quimioterapia. Ele explicou que seriam 30 sessões, uma vez por semana, que não teria efeitos colaterais, e aí eu topei, né? Poxa, 5% é alguma coisa, nem que fosse por 1% eu estava fazendo. Comecei na mesma semana a quimioterapia, realmente as primeiras assim foi super tranquilas, é, só que aí a partir da quarta semana minha imunidade começou a cair muito, não era o esperado, e eu cheguei a ficar 3 semanas sem ser autorizada a fazer a quimioterapia. Passou essas 3 semanas, voltei a fazer, só que aí, num belo dia, senti uma dor abdominal muito forte, que fez eu ir de novo nesse postinho de saúde lá de Clementina, só que eu fui muito teimosa em ficar 3 dias lá, à base de morfina, sem fazer exames, nada, ninguém sabia o que estava acontecendo comigo, até que minha mãe insistiu que eu fosse levada para Jales, onde eu fazia o tratamento, e até que lá eles fizeram o exame e viu que o intestino delgado havia torcido. E, e aí eu passei por uma nova cirurgia de emergência. Não tinha nada relacionado à quimioterapia, foi algo que realmente aconteceu. Aí eu passei por mais uma cirurgia, essa foi bem delicada também, e depois dessa cirurgia, eu passei numa nova avaliação com esse oncologista que havia me passado quimioterapia, e ele decidiu suspender as quimioterapias porque eu não estava respondendo bem, eu estava tendo efeito colateral que não era para ter, e aquele 5% de melhora no meu caso já tinha caído para 0, alguma coisa. Então ele falou: eu prefiro suspender a sua quimioterapia e vá viver. Você já passou por maus bocados aí. E a partir dessa cirurgia, foi trazido a possibilidade nos outros retornos de fazer a reversão da colostomia, né? Tirar a bolsinha, reconectar o intestino e voltar a fazer cocô por baixo. Só que aí eu estava com um trauma tão gigantesco de cirurgia, tinham sido 3 cirurgias em 4 meses, cirurgias grandes, que eu recusava. Em todos os retornos eu recusava. Até na primeira vez que eu recusei a cirurgia, a médica teve uma reação assustadora, porque eu acho que todos os pacientes, a maioria dos pacientes aceitam fazer, né? Só que eu falei que eu tinha me adaptado super bem, eu conheci meu namorado durante o tratamento, tudo estava fluindo muito bem, estava tendo vida social, estava trabalhando, estudando, então a bolsinha não influenciava negativamente na minha vida. Só que aí, com o tempo, eu amadureci a ideia, assim, pensei nas pessoas que não podem reverter, pensei que eu estava tendo essa possibilidade, essa chance, e o tanto de coisa que eu havia passado, essa seria mais um desafio. E que se eu precisasse ficar de bolsa novamente, caso acontecesse alguma coisa, eu já estava adaptada. Então, depois de uns 4 retornos aí,
eu aceitei fazer a reversão e, graças a Deus, nossa, foi a cirurgia mais tranquila, foi mais tranquila do que eu esperava. Ah, de todas as cirurgias que você fez, o que que você pode trazer de mensagem assim para o pessoal, tanto da bolsinha quanto das cirurgias no pós-operatório? Tem alguma dica, tem algum conselho adicional que você pode trazer para quem está passando por isso? Nath, uma coisa que eu aprendi muito nesse processo aprendi a pedir ajuda. No início, logo depois do diagnóstico, eu fui uma pessoa que se isolou muito, sabe? Eu achei que eu poderia passar por esse processo do tratamento sozinha, sem, assim, sem precisar de alguém. Só que o acolhimento, o colo, a ajuda é tão importante, eu acho que torna o processo tão mais leve. Eu acho que é natural, né, do ser humano querer ser independente, sozinho e querer se virar sozinho. Só que eu ouvi uma frase um tempo atrás que eu comento muito com os pacientes. O risco de pedir ajuda é de ser ajudado. Então, toda ajuda em todo o processo, todas as etapas, sempre bem-vindo. Seja um amigo que te faz companhia, seja a ajuda do pessoal da enfermagem, tirar dúvida com o seu médico, ter um diálogo, né, conversar com o seu médico, é muito importante. Então, a dica que eu dou, assim, é, não se vire sozinho. Aceite a ajuda do outro, a opinião do outro, o conselho do outro, que agrega sempre de alguma forma e torna o processo mais leve. E é muito por isso que eu e você estamos aqui nas redes falando e mostrando um pouco mais. Eu vejo assim, até conversei um pouco com a Paulina na série anterior sobre isso. Eu vejo que a gente, quando recebe o diagnóstico, que a gente tem medo é pelo desconhecido. Então a gente está aqui mostrando como é conviver com a bolsinha, como são essas cirurgias, como foi essa cirurgia de reversão, como foi uma sessão de radioterapia, enfim, mostrar tudo isso. Olha, a quimioterapia tem efeitos colaterais, mas a gente consegue minimizar esses efeitos com essa dica, com essa estratégia, e que também sejam dicas e estratégias respaldadas pela equipe médica. A gente tem muita. A causa do câncer é muito séria, e a gente tem muita responsabilidade e um peso muito grande de estar aqui trazendo esse tipo de informação. E conversar com outros pacientes, buscar informação, quem tem informação sempre sai na frente, porque a gente pode sim diminuir esses efeitos, potencializar o tratamento em alguma medida e, sem dúvida, entender que se outras pessoas passaram, estão bem, estão aqui, trazendo o seu relato, o seu depoimento, também é possível para mim, que estou nessa fase, que estou passando por tudo isso, ou que estou iniciando essa jornada do câncer agora. É possível. Deus está te colocando aqui por algum propósito, por algum momento, e é justamente essa a pergunta que eu quero te fazer agora, Bia. Como que você sentiu o cuidado de Deus? Como que você sentiu esse agir? Que experiência que você pode compartilhar com a gente aqui agora, para que qualquer um que esteja assistindo o nosso vídeo olhe e fale: eu sei que eu não estou sozinha, eu estou passando pelo vale, mas Deus está me acompanhando aqui e eu creio que também vou ter uma vitória. Nossa, Nath, eu a minha infância, assim, eu não cresci em família tão religiosa, de ter o contato, assim, com uma igreja, uma religião, né, diretamente, mas assim, conforme o tempo, eu fui sentindo a presença dele em todas as fases da minha vida, seja desde o diagnóstico, nossa, no momento do diagnóstico, eu senti assim que realmente aquilo estava acontecendo por um propósito, seja ou para mim, ou para minha família, ou para meus próximos. A partir do diagnóstico, em todo o processo de hospital, rotina de cirurgia, acompanhamento, tudo, eu sinto a presença dele. E principal, eu lembro é algo marcante que eu conto para as pessoas, que depois daquela primeira cirurgia, que eu precisei daquela reabordagem, porque os grampos romperam, né, a emenda rompeu, antes deles saberem o motivo, né, de eu estar sentindo aquelas pontadas,
eu lembro que eu comecei a sentir as pontadas e vinha um louvor muito forte na minha cabeça, assim, vinha um louvor tal, e eu mentalizava aquela música e a dor passava. Eu mentalizava e a dor passava. Uhum. E, e assim, e aquilo foi me confortando, só que aí tudo parece que foi me acalmando de uma forma, tipo, ó, um profissional vai vir e vai saber a causa da sua dor e você vai passar por mais um desafio aí. E, e em todos os outros, né, teve mais uma cirurgia aí de emergência, aí depois eu entrei em fase de acompanhamento, tem alguns sustos nos acompanhamentos, exames alterados, precisa refazer exame, e em todos eles eu sinto a presença dele em todo momento, do diagnóstico, onde o meu mundo desabou, até agora no acompanhamento, que é um processo até então um pouco mais tranquilo, e até é algo assim que eu penso que eu tenho que contar as coisas que deram errado, mas também para mostrar que no final deu certo e que ele esteve comigo em todos os processos. Amém. Eu creio muito nisso, Bia, porque assim, não é que a gente vai estar livre, mas é que ele vai junto com a gente. E isso que você estava falando, assim, é como se fosse uma preparação mesmo, um cuidado, um agir, né? Você estava sentindo dor, e iriam vir médicos sugerindo uma cirurgia de reabordagem, mas Deus já estava ali te acalmando, trazendo uma música, um louvor no seu coração, e realmente vai passar por isso, mas tenha calma. Eu tive muito isso também durante a cirurgia. Eu me lembro que minha cirurgia estava marcada, como eu fui fazer a mastectomia bilateral, ia ser uma cirurgia longa. Então, os médicos optaram em fazer a minha cirurgia a primeira do dia, porque ia ser longa, e depois eles iam fazer as outras cirurgias de quadrante com outros pacientes. Então, eu tinha que estar no hospital, não me lembro se era 6 ou 7 da manhã, era bem cedinho, para fazer toda a preparação, tudo mais. E aí minha mãe, obviamente, ela queria ir comigo, porque ela ficava muito preocupada no meu tratamento. E eu me lembro que eu, na noite anterior, calma, tranquila, dormi, fiquei super bem, super bem. Eu não parecia que eu ia estar numa cirurgia no dia seguinte. E aí eu me lembro que a gente passou para pegar a minha mãe na casa dela e ela estava na frente da casa dela, já no portão, me esperando, com uma olheira, assim, que parecia que ela fazia 5 meses que ela não dormia. Eu acho que ela deve ter passado a noite toda chorando e com certeza ela não deve ter dormido. E eu tava bem, tava calma. E eu me lembro que o meu marido foi levar a gente no hospital e a minha sogra, que mora em outra cidade, também muito aflita, muito preocupada, quis vir da outra cidade para estar ali junto com a minha mãe, junto com a gente. E ela veio, e assim, eu não vi ela antes de entrar na cirurgia, eu só vi depois, quando eu saí. E ela tava com a cara igual a da minha mãe, assim, com aquela olheira de preocupação. Provavelmente também não deve ter dormido a noite toda. E elas falavam para mim, e eu falava assim: tudo bem, é só uma cirurgia. E aí acho que as pessoas pensavam assim: ela não tá se ligando com tudo que tá acontecendo. Só que não era isso, era assim, é exatamente o que você está falando, sabe? É uma paz que Deus vem e fala no seu coração: tudo bem, você vai passar, mas eu tô aqui, tá tudo certo, vai dar certo. E depois que eu voltei do centro cirúrgico, foi uma cirurgia longa, acho que eu me lembro de ter acordado assim no pós-operatório, 1 hora da tarde, aí fui para o quarto, tudo bem. E eu tive uma experiência bem parecida com a sua em relação ao dreno. Tô lá deitada, toda enfaixada, e aí eles marcam, né, o momento que eles estão tirando, esvaziando o dreno, o líquido, a quantidade e o horário. E aí eu sei que teve um enfermeiro que foi lá e foi anotar. E aí ele falou assim, ele foi muito cuidadoso, né? Não quis me apavorar. Ele falou assim: você já tinha esvaziado o dreno lá em cima antes de descer? Eu falei: tinha, eles acabaram de esvaziar e eu desci. Aí ele não falou nada, voltou com o médico. Falou assim: ela está com hemorragia, vamos voltar para o centro cirúrgico. Aí você imagina minha mãe, que já estava num desespero. Como assim? Tá com hemorragia? O que está acontecendo? Nada, mãe, pode ficar tranquila. E eu continuei lá, calma, vamos voltar para o centro cirúrgico. Eu falei: olha,
Eu não tinha visto nada ainda como estava, né? Eu sei que naquele momento o médico tirou o sutiã cirúrgico que estava enfaixado, ele cortou. E aí foi o momento em que eu vi. E realmente, eu tive câncer na mama esquerda, né? Bia, a mama esquerda estava tão inchada que ela uniu nesse ossinho aqui. E aí eu lembro que eu olhei assim e falei assim, meu Deus, que tamanho de prótese que esses médicos colocaram. E não era, estava muito inchada, estava tendo realmente Não. hemorragia. E aí por isso que o dreno estava assim, enchendo tanto, né? Voltamos, fizemos cirurgia, e sei que eu voltei pro quarto de novo umas 6 e tanto da tarde, e deu tudo certo depois. Claro que essa mama, assim, ela ficou muito maior, e aí eu tive um impacto, um choque visual, porque eu olhava e falava assim, por mais que eu tive a reconstrução imediata, me trouxe um choque, porque eu não tive discernimento naquele momento de que tudo ia mudar, sabe? Então eu olhei para aquela mama, uma mama gigante, a outra mama do tamanho normal, eu fiquei realmente muito, muito impactada. A fase da cirurgia, assim, foi a fase que realmente me impactou mais, mas mesmo assim eu tive essa paz que excede o entendimento, que eu tenho certeza que foi Deus, assim, cuidando e conduzindo durante esse período, porque se fosse pela minha condição humana, eu teria ficado apavorada com tudo isso que estava acontecendo. E que interessante, né? Nós, pacientes, passamos calma para os familiares. É, A minha irmã mesmo, ela chega a pensar que a minha calma foi uma negação. Mas não, eu tinha consciência do que estava acontecendo. Depois, né, a ficha vai caindo, poxa, é uma marca no corpo, tem cicatrizes, tal, e aí a ficha vai caindo aos poucos. Eu fui aceitando aquilo, mas negação não era negação, é realmente essa questão da paz que vem e para a pessoa certa, né? é, Porque, é, porque é justamente a gente que tem que passar tranquilidade para os familiares. é. Nossa, tem alguma mensagem final que você queira deixar para quem esteja acompanhando aqui o nosso vídeo? Eu quero. Hoje em dia, né, eu uso a internet para falar abertamente sobre esse assunto, principalmente para conscientizar o pessoal, para que bias de 22 anos não se repitam. E eu falo que todo mundo pode ser um pouco influenciador na vida, né? Seja compartilhando o vídeo para levar essa história a mais pessoas, seja levando outras informações de qualidade para quem precisa, seja incentivando um amigo que você sabe que está com problemas intestinais, seja convencendo ele a direcionar ele a um especialista. E também eu quero passar assim muita força ao pessoal, né, que tá em tratamento, seja cirurgia, quimioterapia, radioterapia. A gente sabe o quanto é desafiador, o quanto a gente conta os dias, fica pensando quando vai vir dias mais tranquilos, mas todo mundo, cada um tem seu tempo. Cada um tem uma história. Eu acho que é por isso que a vida de cada um é bonita, pelo seu jeito de ser, pela forma como acontecem individualmente as coisas, né? Cada um no seu tempo. Então, confia, fé e esperança sempre que isso vai passar. O que vão ficar são só aprendizados. Amém, é isso mesmo. Bia, agradeço muitíssimo a sua participação aqui no nosso canal novamente. Eu tenho certeza que o seu testemunho, o seu relato de vida vai inspirar outras pessoas. Amém. Obrigada, Nath, pelo convite. Se você ficou com alguma dúvida em relação ao câncer coloretal, deixa aqui nos comentários do nosso vídeo, porque a gente pode trazer mais conteúdo informativo nos nossos próximos vídeos. Se esse vídeo te ajudou, já aproveita para compartilhar com os oncoamigos, porque tem muita gente que também está precisando dessa palavra de fé e esperança. Aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para que você receba mais conteúdos importantes como esse. Hoje eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima!